No início da história do Êxodo, vemos um cenário de profunda aflição. O povo de Israel, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, havia se multiplicado grandemente na terra do Egito. Aqueles que um dia chegaram como hóspedes, convidados sob a bênção do relacionamento entre José e o faraó, agora eram escravizados. Um novo rei se levantara, alguém que não conhecia José nem seus feitos. E, com medo de que os hebreus se tornassem numerosos demais e ameaçassem o poder egípcio, esse faraó tomou uma decisão cruel: subjugar o povo de Deus com trabalho forçado, opressão constante e até mesmo infanticídio. O povo clamava. Geração após geração, suas vozes se levantavam ao céu. E embora parecesse que Deus estava em silêncio, a Escritura nos garante: ele ouviu, ele viu. Ele se lembrou da aliança feita com Abraão, com Isaque e com Jacó. E ele decidiu agir. Foi então que entrou em cena o homem escolhido por Deus para cumprir sua promessa de libertação: Moisés. Nascido em tempos de decreto de morte, salvo das águas do Nilo, criado no palácio de Faraó, mas com o coração inquieto diante do sofrimento do seu povo. Após cometer um erro e fugir para o deserto, Moisés é chamado por Deus de uma maneira extraordinária, uma sarça ardente que não se consumia. Ali, Deus revela seu nome. Não é apenas um Deus entre outros, nem um espírito distante. Ele se apresenta como Eu Sou o que Sou. Esse nome carrega eternidade, soberania, presença constante. Deus estava dizendo: eu existo por mim mesmo, e estou aqui. Deus envia Moisés ao Egito com uma missão clara: libertar o seu povo. Mas Moisés hesita. Ele não se sente capaz. E Deus o lembra: eu estarei contigo. É assim que os grandes planos de Deus se realizam, não pela força do homem, mas pela presença do Altíssimo. Moisés retorna ao Egito e se apresenta diante de Faraó com uma mensagem simples, porém poderosa: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo. A partir daí, o coração do rei se endurece. Faraó desafia o Deus de Israel. E Deus responde com sinais e maravilhas que desafiam a natureza, expõe os ídolos egípcios e revelam seu poder. As pragas que se seguem não são apenas punições. Elas são mensagens. Cada praga confronta diretamente uma divindade egípcia. O Nilo, adorado como fonte de vida, se transforma em sangue. As rãs, que simbolizavam fertilidade, se tornam pragas. Os animais morrem, as colheitas são destruídas, a escuridão cobre a terra e, por fim, a morte atinge os primogênitos. É como se o próprio Deus estivesse dizendo: não há outro além de mim. Mas mesmo diante de tudo isso, Faraó resiste. Seu orgulho o cega. Sua sede de poder o impede de ver o que está diante de seus olhos. Então, Deus institui algo profundo para seu povo: a Páscoa. Cada família hebreia deveria sacrificar um cordeiro sem mácula e passar o sangue nos umbrais das portas. O anjo do juízo passaria sobre as casas marcadas, mas nas demais haveria choro, dor e lamento. Aquela noite foi decisiva. Os hebreus foram poupados, mas o Egito foi abalado em sua estrutura. Faraó, enfim, cede, e o povo parte. Após mais de 400 anos de escravidão, Israel sai do Egito com mão forte e braço estendido. Uma multidão marcha, conduzida por Deus em uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. No entanto, Faraó muda de ideia. Arrepende-se de deixá-los ir, e com seu exército, parte para persegui-los. Diante do mar, o povo entra em pânico. Não havia saída. À frente, as águas. Atrás, a morte. Mas é aí que Deus revela algo ainda mais impressionante. Moisés estende o cajado, e o Senhor sopra com um vento oriental forte. O mar se abre. As águas se dividem, formando um caminho seco para a travessia. O povo o atravessa. Quando os egípcios tentam seguir, as águas retornam e os engolem. Não restou um sequer. A vitória era completa. Deus havia libertado seu povo de maneira milagrosa e incontestável. Ali, Israel reconhece: o Senhor é Deus. E uma nova jornada começa, a caminhada pelo deserto rumo à terra prometida. Mas essa caminhada seria mais do que uma mudança geográfica, seria uma transformação espiritual. Deus agora formaria uma nação santa, separada, guiada por sua palavra. Após atravessar o mar e presenciar o poder de Deus em ação, o povo de Israel se viu em um novo desafio: o deserto. A liberdade havia chegado, mas agora eles precisavam aprender a viver sob a direção do Senhor, confiar em Ele diariamente, depender da provisão divina e andar pela fé, não por vista. Logo nos primeiros dias de caminhada, o povo enfrentou sede e fome. E como muitos de nós, quando confrontados com dificuldades, eles murmuraram. Questionaram se a saída do Egito realmente valerá a pena. Disseram: antes fossemos mortos no Egito, onde tínhamos carne e pão,
do que morrer de fome neste deserto. Mas Deus, com sua paciência e misericórdia, respondeu com milagres diários. Ele fez brotar a água da rocha. Enviou o maná do céu, um pão fino e doce como mel, que caía todas as manhãs. Quando o povo reclamou de não ter carne, Deus enviou codornizes em abundância. O Senhor estava ensinando a nação que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Cada detalhe da jornada no deserto carregava um significado espiritual profundo. O maná, por exemplo, não podia ser guardado para o dia seguinte, exceto na véspera do sábado. Isso ensinava dependência diária, confiança constante. Não bastava crer em Deus ontem, era necessário continuar crendo hoje. Além da provisão, Deus guiava o povo. De dia, uma coluna de nuvem. De noite, uma coluna de fogo. Era uma direção visível. O povo sabia quando parar e quando avançar. Era Deus dizendo: não andem sozinhos, eu estou à frente de vocês. Em meio à jornada, o Senhor os conduziu ao Monte Sinai. Ali, o encontro foi tremendo. Relâmpagos, trovões, a montanha fumegava. O povo temia se aproximar. Deus, com poder e majestade, desceu sobre o monte e chamou Moisés. E ali entregou os 10 mandamentos, não como fardos, mas como princípios de vida, justiça e santidade. Era o início de uma nova identidade para Israel, não mais escravos, mas um povo separado, santo, pertencente a Deus. A lei entregue por Deus era santa, justa e boa. Estabelecia um relacionamento de aliança. Se obedecerem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, disse o Senhor. Era mais do que libertação física, era um convite para viver sob o senhorio do Altíssimo. Mas mesmo com tamanha revelação, o coração do povo ainda era frágil. Em um dos momentos mais tristes da jornada, enquanto Moisés permanecia no monte recebendo instruções do Senhor, o povo se impacientou. Pediram a Arão que fizesse um Deus visível. E assim nasceu o bezerro de ouro, uma afronta direta ao Deus que os havia libertado. Um pecado grave, cometido poucas semanas depois de testemunharem o mar se abrir. Deus ficou indignado. Sua ira acendeu-se contra o povo. Mas Moisés intercedeu. Clamou em favor da nação. E Deus, em sua misericórdia, perdoou. No entanto, deixou claro, a presença deles seria a única garantia de que eles seriam diferentes de todas as outras nações. Essa cena nos ensina algo profundo. O pecado tem consequências, mas Deus está sempre disposto a restaurar os corações arrependidos. O perdão não anula a santidade de Deus, mas revela sua graça e desejo de caminhar com seu povo. Depois disso, Deus instrui Moisés sobre a construção do tabernáculo, uma tenda especial, separada, onde o Senhor habitaria no meio do povo. Cada parte do tabernáculo apontava para a santidade de Deus e para o plano de redenção que se cumpriria mais adiante em Cristo. A Arca da Aliança, coberta de ouro puro, guardava as tábuas da lei. Acima dela, os querubins. E entre eles, a presença do Senhor. Esse era o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da terra. Mas o mais impressionante era a promessa: e habitarei no meio dos filhos de Israel e serei o seu Deus. A glória de Deus encheu o tabernáculo. O povo viu a nuvem cobri-lo. Quando ela se erguia, era hora de seguir. Quando permanecia, era tempo de repouso. Deus não era apenas o libertador, ele era o companheiro constante da jornada. Esse relacionamento entre Deus e o seu povo foi construído não em cima de regras vazias, mas de amor, fidelidade, disciplina e graça. O êxodo não era só uma fuga do Egito. Era a construção de uma nova identidade, um povo que pertence ao Senhor dos Exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O tabernáculo não era apenas uma estrutura física. Ele representava algo muito mais profundo, a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Cada elemento da tenda tinha um propósito específico, um significado espiritual que apontava para uma realidade maior. O altar de bronze, por exemplo, era o local onde os sacrifícios eram oferecidos. Sangue era derramado para que o pecado fosse expiado. Isso nos lembra que sem derramamento de sangue, não há perdão, como o autor de Hebreus mais tarde escreveria. A bacia de bronze, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de entrarem, simbolizava a purificação necessária para se aproximar do Deus Santo. Dentro do lugar santo, havia o castiçal de ouro com 7 braços, o candelabro, representando a luz de Deus que nunca se apaga.
A mesa dos pães da proposição mostrava a provisão constante do Senhor. O altar do incenso representava as orações subindo como aroma suave diante do trono divino. E além do véu, o Santo dos Santos. Um lugar que o povo não podia acessar. Apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, podia entrar, levando sangue para expiar os pecados do povo. Esse véu separava a humanidade do contato direto com a glória do Eterno. Mas tudo isso era uma sombra do que viria. O tabernáculo apontava para Jesus Cristo. O altar de sacrifício nos lembra da cruz. A bacia aponta para o batismo e purificação interior. O candelabro é a luz do mundo. O pão é o corpo de Cristo. O incenso são as intercessões do nosso sumo sacerdote. E o véu foi rasgado de alto a baixo quando Jesus entregou o Espírito, dando-nos livre acesso ao trono da graça. A jornada de Israel continuava. Deus estava presente, mas o povo ainda era inconstante. Quando chegaram à terra de Cades-Barneia, às portas da terra prometida, Deus ordenou que enviassem espias para reconhecer a terra. 12 homens partiram. Após 40 dias, voltaram. 10 deles trouxeram um relatório pessimista. A terra era boa, mas os inimigos eram gigantes. 2 homens, Josué e Calebe, confiaram na promessa de Deus e disseram: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Infelizmente, o povo deu ouvidos ao medo. Murmuraram, desejaram voltar ao Egito, duvidaram da fidelidade do Senhor. E então veio a consequência: toda aquela geração, exceto Josué e Calebe, morreria no deserto. Eles viriam a terra de longe, mas não entrariam nela. A incredulidade os impediu de herdar a promessa. Esse episódio nos ensina algo vital: não basta ser liberto da escravidão. É preciso caminhar em fé até o fim. Deus não nos chama apenas para sair do Egito, mas para entrar na terra que Ele prometeu. A rebeldia, a murmuração, a desobediência e a falta de fé podem nos afastar da plenitude da bênção. Mesmo assim, Deus continuou sustentando Israel. Durante 40 anos, suas roupas não se desgastaram, seus pés não incharam, o maná continuou descendo e a água fluía no tempo certo. A fidelidade de Deus nunca falhou, mesmo diante das falhas humanas. O povo aprendeu, ao longo dos anos, que a dependência de Deus era sua maior força. A nuvem ainda os guiava. A glória do Senhor ainda habitava no meio deles. Os filhos daquela geração estavam crescendo, sendo ensinados sobre as obras do Senhor, sendo preparados para conquistar a terra que seus pais desprezaram. A aliança seguia firme. Deus continuava sendo o mesmo, justo, santo, fiel, amoroso. O êxodo estava muito além de uma libertação política. Era o início de uma transformação espiritual de um povo que aprenderia a conhecer, temer e servir ao único Deus verdadeiro. E no coração dessa história, vemos o reflexo da nossa própria caminhada. Quantas vezes Deus nos liberta, mas nós hesitamos em avançar? Quantas promessas Ele nos faz, mas nos deixamos vencer pelo medo? O Êxodo nos convida a lembrar: se Deus abriu o mar, Ele também nos fará entrar na terra prometida. Basta confiar. A jornada pelo deserto continuava. Foram anos de provações, de ensino, de correções. O povo de Israel, mesmo vendo os milagres diários, ainda oscilava entre a fé e a dúvida. Deus, porém, era constante. Seu amor era como uma rocha firme em meio ao deserto. Mesmo quando o povo falhava, Ele não desistia deles. Um dos episódios mais marcantes desse período foi o da serpente de bronze. Após mais um episódio de murmuração, o povo foi atingido por serpentes venenosas. Muitos começaram a morrer. E então, mais uma vez, Moisés intercede. Deus, em sua graça, manda que ele levante uma serpente de bronze sobre uma haste. Todo aquele que fosse picado e olhasse para a serpente seria curado. Isso não era magia. Era obediência à palavra de Deus. Era a fé. E, profeticamente, era uma imagem poderosa de Cristo, que seria levantado na cruz. Assim como os israelitas foram curados ao olhar para a serpente, nós somos salvos ao olhar para Jesus, crendo nele como nosso Salvador. O tempo passava. A nova geração se formava, ouvindo os relatos de seus pais, vendo a glória de Deus, sendo instruída nos mandamentos. Eles sabiam que um novo tempo estava chegando. A terra prometida não era mais uma ideia distante. Era uma realidade cada vez mais próxima. Antes de cruzarem o Jordão, Moisés, já idoso,
reúne o povo. E ali ele faz algo poderoso. Repete toda a lei, lembra dos feitos do Senhor, exorta a obediência, alerta sobre os perigos da idolatria e profetiza bênçãos e maldições. Esse momento é registrado no livro de Deuteronômio. É um discurso profundo, comovente, cheio de sabedoria. Moisés não poderia entrar na terra prometida, mas ele preparou o povo para entrar. Mostrou que mais importante do que conquistar a terra era permanecer fiel ao Deus que a havia prometido. Ele diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 5. Essa era a essência da aliança. Mais do que um código de leis, era um chamado a um relacionamento de amor com o Criador. Moisés também profetiza que viria um tempo em que o povo se desviaria, seria disperso, mas Deus os traria de volta. Fala sobre a necessidade de circuncidar o coração. Aponta, sem talvez perceber, para a vinda de um novo tempo, de uma nova aliança, de uma transformação que viria pelo Messias. Após esse poderoso discurso, Moisés sobe ao Monte Nebo. De lá, Deus lhe mostra a terra que prometeu aos patriarcas. Ele a vê com os olhos, mas não entra. Seu tempo havia se cumprido. Moisés morre ali, e o próprio Deus o sepulta. Não houve outro como ele, que falasse com Deus face a face, que fosse tão usado para sinais e maravilhas. Mas Deus já havia preparado um sucessor, Josué, filho de Num, um homem cheio do Espírito, fiel, corajoso, obediente. Era ele quem conduziria o povo para dentro da herança. Antes da travessia, Deus fala diretamente a Josué: não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 9. Com essa promessa, o povo se prepara. A travessia do Jordão é mais um milagre. Assim como o mar havia se aberto, agora as águas do rio se detêm, e o povo passa a pé enxuto. Um novo tempo começa. A terra que manava leite e mel agora está diante deles. Mas antes da conquista, há uma preparação espiritual. Os homens são circuncidados. A Páscoa é celebrada. O maná cessa, e o povo começa a comer do fruto da terra. O tempo do deserto terminou. O tempo da promessa chegou. O povo agora estava na terra que por séculos havia sido prometida, a terra de Canaã, que Deus jurara dar a Abraão e seus descendentes. Mas ela não seria entregue sem esforço. Haveria batalhas, desafios, provações. A promessa era certa, mas exigia fé e obediência. A primeira grande batalha foi contra a cidade de Jericó, uma cidade fortificada, com muros gigantescos, impossível de ser conquistada pela força humana. Mas o Senhor tinha seus próprios métodos. Ele instruiu Josué a rodear a cidade uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, deveriam rodeá-la 7 vezes e então os sacerdotes deveriam tocar as trombetas. O povo, em seguida, daria um grande brado. Do ponto de vista humano, isso parecia uma estratégia absurda. Mas Josué obedeceu. E o povo confiou. E no 7º dia, quando os sacerdotes tocaram as trombetas e o povo gritou, os muros de Jericó caíram por terra. Não por força, mas pelo poder do Deus de Israel. A vitória foi completa. Deus estava com eles. A terra começava a ser conquistada. Mas também começaram os testes de fidelidade. Um homem chamado Acã desobedeceu a ordem do Senhor e escondeu despojos de guerra que deveriam ter sido consagrados. Por causa disso, Israel perdeu uma batalha contra uma pequena cidade chamada Ai. O pecado de um homem trouxe consequências sobre todo o povo. Isso nos ensina que Deus leva a obediência a sério. Mas também mostra que quando há arrependimento e correção, o favor do Senhor retorna. Com o passar do tempo, Josué lidera inúmeras conquistas. Reinos caem diante de Israel. A terra é dividida entre as tribos. Cidades são dadas como herança. Mas Josué, sempre guiado pelo Espírito, nunca permite que o povo se esqueça de onde vieram, de quem os guiou e de quem lhes entregou a terra. Perto do fim de sua vida, Josué reúne o povo em Siquém. Ele relembra toda a trajetória, desde Abraão até aquele momento. E faz um apelo poderoso: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Escolhei hoje a quem servireis,
porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículos 14 a 15. Essa declaração ecoa até hoje. É um chamado à decisão. O povo de Israel, agora estabelecido, precisava escolher: viver segundo os padrões de Deus ou se contaminar com os costumes das nações ao redor. E Josué, como líder e servo fiel, declara sua posição: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O livro de Josué termina com a confirmação de que Deus cumpriu todas as suas promessas. Nenhuma delas falhou. A terra foi conquistada. O povo estava onde Deus sempre quis que estivesse. Mas o desafio agora seria outro: manter-se fiel na abundância, assim como haviam aprendido a depender no deserto. Esse é um desafio que ecoa na vida de cada cristão. Às vezes, é mais difícil manter a fidelidade quando tudo vai bem do que quando se está em tribulação. O conforto pode nos afastar da dependência. Mas o verdadeiro adorador não serve a Deus apenas na necessidade. Ele o adora em todo o tempo. A história do Êxodo, desde a opressão no Egito até a conquista da Terra Prometida, é mais do que uma narrativa histórica. É uma revelação do caráter de Deus, da fragilidade humana e do poder transformador da obediência. Ela nos mostra que Deus é paciente, justo, santo, mas também misericordioso. Que Ele cumpre o que promete, mesmo que leve anos ou gerações. Que Ele pode usar pessoas comuns, frágeis, cheias de falhas, para realizar coisas grandiosas. E nos lembra, acima de tudo, que a verdadeira terra prometida não é apenas geográfica, mas espiritual. O plano de Deus com Israel apontava para algo ainda maior: um reino eterno, estabelecido por meio de Cristo, onde não haverá mais dor, escravidão, pecado ou separação. A história do êxodo do Egito não é apenas uma narrativa distante, preservada em pergaminhos antigos. Ela é viva. Ela fala conosco hoje. Ela nos ensina a confiar, obedecer, esperar e caminhar mesmo quando tudo parece incerto. Cada passo dos israelitas, cada milagre, cada correção, cada vitória, tudo ecoa nos corações dos filhos de Deus ainda hoje. O Egito representa o mundo, a escravidão do pecado, o sistema opressor que prende, cega e domina. O faraó representa Satanás, que se opõe à vontade de Deus, endurece o coração e tenta manter o povo longe da promessa. Mas Moisés representa Cristo, o libertador enviado por Deus para tirar o povo da escravidão e conduzi-lo ao encontro com o Pai. Assim como Israel foi liberto pelo sangue do Cordeiro Pascal, nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A cruz é a nossa Páscoa. A morte não tem mais domínio sobre nós. A justiça foi satisfeita. A salvação foi oferecida gratuitamente. A travessia do Mar Vermelho é como o batismo. Passamos das trevas para a luz, da morte para a vida. O antigo homem fica para trás. O novo caminho se abre. Mas o deserto também faz parte da jornada. É no deserto que aprendemos a confiar, a depender, a ouvir a voz do Senhor. Muitos querem sair do Egito e ir direto para Canaã. Mas há um caminho de preparação. O deserto molda, purifica, revela o que há no coração. É ali que conhecemos o caráter de Deus e também enfrentamos nossas próprias fraquezas. O deserto revela quem confia em Deus e quem só queria os benefícios. O maná que descia diariamente nos lembra que Deus é a nossa provisão constante. Cristo é o pão da vida. Nele encontramos alimento para a alma. A água que jorrou da rocha aponta para o Espírito Santo, que nos refresca, nos sustenta e nos guia. Paulo disse que a rocha que seguia os israelitas era Cristo. Em tudo, vemos o Messias anunciado. A lei entregue no Sinai não foi um fardo, mas uma dádiva. Ela revelou a santidade de Deus e a necessidade de redenção. Mas, como ensina o Novo Testamento, a lei nos conduziu até Cristo. Em Jesus, a lei se cumpre. Ele não veio aboli-la, mas cumpri-la em perfeição. E o tabernáculo era um retrato do plano de redenção. Cada móvel, cada véu, cada oferta, tudo apontava para Jesus. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o Cordeiro. Ele é o caminho ao Santo dos Santos. Quando o véu do templo se rasgou, foi como se o céu declarasse: agora o acesso está aberto. Venham, filhos. Entrem com confiança. A geração que duvidou pereceu no deserto, mas a geração que cresceu vendo a fidelidade de Deus entrou na terra. E isso nos ensina que nem todos que começam a caminhada chegarão ao destino, se não permanecerem firmes.
A fé não é apenas um ponto de partida, é um caminho a ser seguido até o fim. Josué, o sucessor de Moisés, é um tipo de Cristo, aquele que leva o povo até a terra. Ele é líder, guerreiro, servo. Em sua fidelidade, vemos o reflexo de Jesus, que nos guia à vitória final. A terra prometida não era apenas uma geografia. Era um símbolo das promessas de Deus. Hoje, nós temos uma promessa ainda maior, a Nova Jerusalém, o reino eterno, onde o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais fome, nem sede, nem dor, nem pecado. Estaremos para sempre com o Senhor. Mas até lá, ainda estamos no caminho. Muitos de nós ainda estão em suas travessias. Talvez você ainda esteja no deserto, enfrentando dúvidas, escassez, solidão. Talvez tenha saído do Egito, mas ainda esteja aprendendo a confiar. Ou talvez já esteja à beira da promessa, com o Jordão diante de você. Seja qual for sua estação, lembre-se, o mesmo Deus que libertou, guiou, sustentou e cumpriu suas promessas, ainda é o mesmo hoje. Ele não mudou. Sua palavra permanece. Sua presença ainda vai adiante. E sua fidelidade é para todas as gerações. Ao olhar para tudo que Deus fez por Israel no Êxodo, somos confrontados com uma verdade poderosa. O Deus do passado é o mesmo Deus do presente. O Deus que abriu o mar ainda abre caminhos. O Deus que enviou o maná ainda sustenta os seus. O Deus que habitava no meio do povo ainda habita no coração daqueles que o recebem. Essa jornada, repleta de sinais, juízos e revelações, nos ensina a respeitar a santidade de Deus. Ele não é um ídolo qualquer, uma divindade moldada por mãos humanas. Ele é o Deus que ouve, vê, se compadece, intervém e transforma. O seu nome é YHWH, eu sou, aquele que é, que era e que há de vir. Ele não apenas libertou Israel do Egito. Ele os formou como nação. Ele lhes deu identidade, propósito, missão. Eles não eram apenas livres, eram escolhidos, separados para viver em aliança, para ser luz entre os povos, para mostrar às nações quem era o verdadeiro Deus. E da mesma forma, nós, como igreja, somos chamados a ser esse povo. Em Cristo, somos feitos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes de aquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Assim como Israel, nós também precisamos vigiar para não nos distrair com os deuses ao redor. Eles podem não ter a forma de estátuas, mas se manifestam como vícios, ego, orgulho, materialismo e tantas outras formas sutis de escravidão. O mesmo alerta que Josué deu em sua despedida serve para nós. Escolham hoje a quem vocês vão servir. O chamado do Evangelho é um novo Êxodo. Jesus é um novo Moisés. Ele nos tira da escravidão do pecado e nos conduz em direção à promessa da vida eterna. Ele é o Cordeiro, o pão da vida, a água viva, a rocha, o pastor, o caminho, a porta e o sumo sacerdote. E é por isso que, ao estudar o Êxodo, não estamos apenas revisitando um fato histórico, estamos revendo as pegadas do Messias ao longo da história sagrada. Ele está em cada símbolo. Ele está em cada sombra. Ele é o cumprimento da lei e dos profetas. O deserto que Israel enfrentou era literal. O nosso, muitas vezes, é espiritual. Pode ser uma fase de espera, de luta interior, de provações constantes. Mas o mesmo Deus que alimentou Israel, que os guiou com nuvem e fogo, também caminha conosco. Ele não nos abandona no caminho. É no deserto que ele fala. É lá que ele forma o caráter. É lá que ele nos ensina a depender, a obedecer, a confiar. E quando murmuramos, ele nos corrige, mas não nos rejeita. Ele nos molda como um oleiro molda o barro, com firmeza e paciência. E quando chegamos à beira da promessa, ele nos encoraja a entrar. Ele nos diz: sê forte e corajoso. Ele vai adiante, como foi com Josué. Ele derruba muralhas, assim como fez em Jericó. Ele nos lembra: a batalha não é vossa, mas de Deus. Se hoje você sente que está estagnado, preso entre o Egito e a promessa, entre a escravidão passada e a liberdade plena, lembre-se do que o Senhor já fez. Lembre-se do mar que ele abriu, do inimigo que ele destruiu, da provisão que nunca faltou. Ele é fiel. E assim como a nuvem guiava Israel, hoje o Espírito Santo guia os filhos de Deus. Ele fala, dirige, consola, corrige e ensina. Ele nos lembra de tudo o que Jesus disse.
Ele é a presença de Deus habitando em nós, como a glória habitava no tabernáculo. Por isso, não tema o deserto. Ele é apenas o caminho, não o destino. O Senhor vai à frente. Ele é escudo, sustento, direção e vitória. A história do Êxodo é uma das maiores evidências de que Deus cumpre tudo o que promete. Mesmo que o tempo passe, mesmo que surjam obstáculos, mesmo que os inimigos se levantem, a palavra do Senhor permanece de pé. Nenhuma de suas promessas falhou, e nenhuma falhará. Deus prometeu a Abraão, séculos antes do Êxodo, que sua descendência herdaria uma terra. E mesmo quando tudo parecia contrário, quando havia esterilidade, fome, escravidão, Deus seguiu trabalhando, muitas vezes em silêncio, mas nunca ausente. O mesmo Deus que guiou Israel é o Deus que nos guia hoje. O mesmo que libertou com mão forte ainda liberta. O mesmo que se manifestou no monte, que falou do meio da sarça, que desceu no tabernáculo, agora habita em nós, pelo seu Espírito Santo. Jesus, o Cordeiro perfeito, cumpriu plenamente aquilo que foi apontado no Êxodo. O sangue dele nos livra da condenação eterna, nos marca como povo de Deus, nos faz herdeiros de uma nova promessa, a vida eterna. Assim como o sangue do Cordeiro nos umbrais poupava os primogênitos, o sangue de Cristo nos redime para sempre. E há um detalhe precioso escondido nas Escrituras. Na noite da Páscoa, nenhum osso do Cordeiro deveria ser quebrado. Êxodo capítulo 12, versículo 46. E quando Jesus morreu na cruz, os soldados não quebraram suas pernas, pois ele já havia entregado o Espírito. Isso cumpriu, em detalhe, a profecia da Páscoa. Ele é o Cordeiro sem defeito, sem pecado, sem mácula. Ele é o nosso resgate. Além disso, Jesus também caminhou pelo deserto. Foi tentado por 40 dias, assim como Israel passou 40 anos sendo provado. Mas ele não murmurou. Ele venceu. Ele declarou, está escrito, e nos mostrou como vencer com a palavra. O tabernáculo do Êxodo era uma sombra do que viria. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo. O véu foi rasgado. O acesso foi liberado. Podemos entrar com confiança no Santo dos Santos, não por mérito, mas pelo sangue de Jesus. Quando olhamos para tudo isso, entendemos que o Êxodo aponta para um plano maior, Deus libertando não apenas um povo de uma nação, mas a humanidade inteira do poder do pecado. Um novo e eterno Êxodo, que nos conduz das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Por isso, devemos olhar para trás com gratidão, mas também olhar para frente com esperança. A história de Israel ainda não acabou. Deus tem um plano eterno para seu povo. E a igreja, enxertada nessa promessa, é chamada a viver com santidades, zelo, fé e obediência. Estamos em uma caminhada. Ainda enfrentamos desertos, provações, inimigos. Mas temos a promessa de um reino eterno. E o rei já foi entronizado. Ele venceu a morte. Ele reina. E um dia voltará. O apóstolo Paulo disse que tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. O Êxodo é uma dessas histórias que nos fortalece, nos ensina e nos desafia. Assim como Deus foi com Moisés, com Josué, com Arão, com Caleb, Ele também é conosco. Ele ainda chama, ainda envia, ainda liberta, ainda guia. E Ele ainda cumpre promessas. Se você está cansado, se sente perdido, se o caminho está difícil, lembre-se do Êxodo. Deus não libertou seu povo para deixá-los no meio do deserto. Ele os libertou para levá-los até a terra prometida. O mesmo vale para você. Se Ele começou a boa obra, Ele vai completá-la. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Chegamos ao final desta jornada bíblica. Viajamos por entre rios de sangue, nuvens de glória, vozes que saíram do meio do fogo, deserto, pão do céu, rochas que jorraram água e muralhas que desabaram ao som de trombetas. Vimos um Deus que não apenas criou o universo, mas que desce até o nível do homem para libertá-lo, ensiná-lo, corrigir e conduzi-lo com amor eterno. Mas agora é hora de revelar o que anunciamos no começo deste vídeo. Existe um detalhe escondido no livro do Êxodo que aponta diretamente para Jesus, o Messias, e que poucas pessoas percebem. E esse detalhe é uma das maiores conexões proféticas entre o Antigo e o Novo Testamento. Está preparado? Ouça com atenção. No capítulo 13 de Êxodo,
Deus ordena que todo primogênito de Israel seja consagrado a ele. Isso é estabelecido imediatamente após o livramento da morte dos primogênitos egípcios. Agora preste atenção, quando Jesus nasceu, ele também foi apresentado ao Senhor como primogênito, conforme a lei de Moisés. Em Lucas capítulo 2, versículo 23, está escrito: como está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Ou seja, Jesus foi consagrado em cumprimento direto da ordenança do Êxodo. O mesmo Deus que poupou os primogênitos em Israel, agora apresenta o seu próprio Filho para ser o Cordeiro final, o primogênito perfeito, o único capaz de dar a vida por toda a humanidade. Mas há mais. Quando Deus ordena o sacrifício do Cordeiro na primeira Páscoa, ele estabelece que nenhum osso deveria ser quebrado. Êxodo capítulo 12, versículo 46. Quando Jesus morre na cruz, os soldados quebram as pernas dos 2 ladrões ao lado dele, mas não quebram as suas, pois ele já havia entregado o Espírito. João capítulo 19, versículo 36 diz: porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso é mais do que coincidência. É profecia sendo cumprida ao detalhe. O plano da salvação não é improvisado. Deus já havia deixado traços de Cristo no Êxodo, milênios antes de seu nascimento. Cristo é o centro de toda a Escritura. Ele está presente no Gênesis como a semente da mulher, no Êxodo como o Cordeiro da Páscoa, em Levítico como o sacrifício aceitável, em Números como a rocha ferida, em Deuteronômio como o profeta prometido. E assim por diante, até Apocalipse. O Êxodo, portanto, é mais do que um relato. É uma imagem do plano eterno de redenção. Um Deus que ouve o clamor, que envia o libertador, que julga o opressor, que abre caminho no impossível, que sustenta no deserto e que conduz até a promessa. E agora, a pergunta final. Você está vivendo seu próprio êxodo? Você já saiu da escravidão do pecado? Já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Está caminhando pelo deserto com os olhos firmes na promessa eterna? Se não, hoje é o dia. O sangue já foi derramado. O mar já foi aberto. O caminho já foi traçado. Basta seguir a nuvem. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ser fortalecido na fé. Se inscreva no canal Fatos Bíblicos, ative o sininho e continue com a gente nessa jornada profunda pela Palavra de Deus. Aqui, revelamos o que muitos ignoram. Expomos verdades escondidas nas Escrituras. E acima de tudo, proclamamos: o Deus do Êxodo ainda é o nosso Deus. Até o próximo vídeo. E lembre-se, aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Filipenses capítulo 1, versículo 6.